A partir de segunda-feira, 8 de abril, greve no Instituto Federal de Pontes e Lacerda e de outros campi no estado de Mato Grosso e no Brasil. Além da questão salarial, tem também a questão orçamentária, que é outra reivindicação da categoria. A professora Jaqueline Mendes, ela que faz parte do comando de greve local, falou com a nossa equipe de reportagem sobre o movimento de greve. Segundo ela, é a última ferramenta que o movimento tem para sensibilizar o governo federal com relação à questão reivindicada pela categoria, que inclusive recebeu uma notícia dura por parte do governo federal que em 2024, zero de repasse, zero de reajuste. E diante desse posicionamento do governo federal, a categoria não teve outra alternativa a não ser definir pelo movimento de greve. Na segunda passada nós deliberamos a favor da greve, porque são principalmente 5 pontos de pautas que nós iniciamos a luta. Um deles é o plano de carreira. Plano de carreira dos TAIs é um, plano de carreira dos docentes é outro, é a questão de recomposição salarial. Nós não estamos nem falando ainda de aumento de salário, nós estamos falando de perdas salariais dos últimos anos, tanto dos técnicos quanto dos servidores, e também a questão orçamentária, que é a recomposição salarial, do aumento do orçamento das instituições, tanto para a questão do auxílio para os nossos estudantes, para tudo que a gente precisa desempenhar com os estudantes, como as questões mais estruturais do nosso Instituto Federal. É a educação federal em luta. Segundo informações do movimento de greve, se não reestruturar, a educação vai parar. Ainda segundo a professora Jaqueline, mesmo com o período de greve, os serviços essenciais vão ser ofertados à comunidade. O que nós teremos serão serviços essenciais. Alguns serviços vão ser mantidos, essencialmente 30% a sua realização dentro do Instituto. Então, por exemplo, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio Chromebook, eles encerram hoje o período de inscrição. E nessa questão, nós vamos manter o auxílio alimentação para os nossos estudantes, porque a gente sabe que é uma questão de vulnerabilidade social. Não é que as pessoas não vão aderir, mas existe também os serviços essenciais para nós também não termos evasão e perdas de estudante durante esse período. Mas é uma questão democrática, os servidores eles aprovaram a greve, então não é greve do IFMT, é greve dos servidores do IFMT, porque democraticamente nós fomos favoráveis a esse movimento nesse momento. Nesse momento é importante o apoio da comunidade, dos pais. Isso, por isso nós teremos um encontro, nós já tivemos com os estudantes ao longo dessa semana falando sobre essa questão, porque principalmente na questão orçamentária isso impacta. Veja, nós temos hoje, o governo do estado, ele paga um salário maior que o IFMT. E isso tem impactado em professores que queiram vir trabalhar aqui conosco. Nós estamos 3 meses sem professor de sociologia, tudo isso passa por um processo de contratação, que ele é um pouco moroso, mas envolve também pessoas que muitas vezes não têm interesse de atuar aqui, porque é 40 horas, 4.800 e pouquinho o salário, sendo que no estado de Mato Grosso, para 30 horas é 5.600 e pouco. Mas nós também temos outras coisas que impactam nos nossos alunos, porque o nosso ônibus ele precisa ser melhorado, as nossas infraestruturas elas precisam ser melhoradas. A gente precisa de ampliação do auxílio, porque a gente tem mais alunos que precisam de auxílio alimentação, auxílio transporte, e às vezes o que a gente recebe não é suficiente. Então é importante também que a comunidade ela nos apoie, porque não é um benefício só para os servidores. Hoje nós, em termos de carreira federal, o maior número de evasão que nós temos no setor público são os TAIs, que são os técnicos em todo o território nacional. Segundo maior número de evasão, nós temos o magistério superior, são os professores das universidades federais que mais evadem dos concursos públicos. Em terceiro é o nosso EBTT, que são os docentes também dos institutos federais. Nós não estamos falando aqui, nem queremos que os servidores que sejam da Polícia Federal, do Judiciário, de qualquer outra evadam, mas a gente também quer ter melhores salários, porque a gente fez um concurso na expectativa de ter melhores salários. E a gente sabe que tudo isso impacta na qualidade de ensino também do nosso estudante. Agora, diante do movimento, qual tem sido o posicionamento do patrão, do governo federal? Então, nós tínhamos a mesa de discussão sobre a questão salarial. Nós tivemos no governo de transição, houve um momento de discussão, nós tivemos uma recomposição em maio do ano passado de 9%,
E aí depois disso, a partir de agosto do ano passado, novamente começou-se a sentar para se pensar na reestruturação, na questão do plano de carreira e da recomposição salarial, mas quando foi em fevereiro desse ano, a proposta do governo foi de 0%. A partir dessa alteração, quando ele viu a mobilização, porque a gente só começou a falar em greve a partir de março, até fevereiro o que a gente estava esperando era uma recomposição. Como não houve isso, nós começamos a mobilização do movimento de greve mesmo, e aí a partir disso ontem nós já começamos a receber um ofício do governo federal para uma mesa de negociação no dia 11, depende dos sindicatos agora concordarem com esse período, então no dia 11, quinta-feira da próxima semana, já haverá, se tudo der certo, uma mesa de negociação. Mas aí a gente mantém também o nosso movimento em Brasília, 16, saída de Cuiabá 16, porque 17 e 18 nós estaremos lá com todos os institutos do Brasil, lutando por a melhoria da qualidade do ensino e das nossas condições de trabalho. É uma greve por tempo indeterminado, professor? Sim, é uma greve por tempo indeterminado e que a gente não quer, de fato, prejudicar ninguém da sociedade, mas para que a gente ofereça um ensino de maior qualidade, a gente precisa nesse momento. Significa que outras tratativas, elas existiram nesse período e elas não foram atendidas. Então, muitas vezes é só no movimento de greve mesmo que, como você falou, o patrão ele consegue nos escutar, né? Então esse é o movimento e esse é o momento. A gente não aceita 0% de reajuste em 2024. A ferramenta da greve é para casos extremos. Total. Todo movimento de greve ele é o último. A gente sempre tenta outras formas de negociação, porque a gente não quer atingir a sociedade, né? Então assim, a gente quer o benefício de todas as pessoas.